Fala galera, meu nome é Alcinei e estamos de volta com mais uma aula do nosso canal Excel Descomplicado. E na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com números, trabalhar formatação de números, certo? É muito importante que vocês realmente entendam essa aula, certo? Pois daqui para frente nós vamos trabalhar muito com números e formatações de números. O Excel por padrão, existe uma formatação para os números que ele só aceita do jeito que ele quer, certo? Como assim aceita do jeito que ele quer? Por exemplo, você vai trabalhar com alguns formatos, existem alguns formatos de números, onde você quer deixar a sua planilha bem organizadazinha, bonitinha, e o Excel não aceita. Então, existe assim uma ferramentazinha, uma espécie de mágica no Excel, onde você faz como é que eu digo para vocês entenderem? Você faz uma personalização, a formatação das suas células, onde ela vai passar a aceitar a formatação que você quer, certo? É chamado máscara. Para isso eu até coloquei aqui um ilustrativozinho aqui, uma máscara ilustrativa, para vocês entenderem como funciona, certo? Então, mas sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, para que ele chegue ao máximo de pessoas possível, certo? Sem mais enrolação, rola a vinheta. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos trabalhar a formatação de números, certo? Aprender a colocar uma máscara em uma célula, determinada célula, para que a sua planilha fique bem organizada, bonitinha, certo? Então, para começar, eu quero mostrar para vocês essa pequena planilhazinha aqui e essa máscarazinha. Para que essa máscara? Essa máscara aqui não tem nada a ver com a planilha, é só para vocês entenderem como é que funciona a questão da máscara que eu estou falando. Eu quero fazer uma planilha bem organizadazinha, certo? Só que quando eu trabalho com números, o Excel, por formatação padrão, ele não aceita qualquer número que você digita, certo? De qualquer formato, qualquer número ele aceita, não aceita qualquer formato que você digita, certo? A menos que você coloque uma máscara naquela célula que você quer digitar. Vamos lá, para você entender a questão da máscara, eu vou digitar aqui para vocês. Observe aqui que tem uma célula em branco com o número 25 e tem uma célula preta com o número 200, certo? Eu vou digitar aqui onde tem o número 25, vou digitar outro número aqui, por exemplo, vou digitar 9. Quando eu teclo Enter, o que acontece? Eu digitei 9, a célula preta com o número branco ficou 72. Eu digito 5, ela muda para 40. Eu digito 158, ela muda para 1264. Então, o que está acontecendo? Porque quando eu altero esse número, esse quer alterar automático, certo? É porque existe uma ligação entre esses dois números. Que ligação é essa? Você lembra que eu falei para vocês, para eu saber onde tem uma fórmula, só preciso eu clicar em cima da célula e olhar bem aqui, ó, na barra de fórmula, ou simplesmente, ó, clicar na célula e pressionar a tecla F2. Quando eu pressiono a tecla F2, ele me mostra o que tem por trás dessa célula, certo? Por trás dessa célula existe, eu estou dizendo que essa célula aqui a E11. Estou dizendo que ela é igual ao sinalzinho de igual a D11 vezes K4. Quem é D11? D11 é exatamente o número que eu estou alterando. D11. Então, essa célula é igual a essa vezes K4. Quem é K4? Pronto, K4. O que aconteceu? Tem uma máscara em cima do K4. Então, eu não sei o que tem aqui por trás dessa máscara. Certo? Então, essa é a função da máscara. É esconder o que existe por trás da célula. Certo? Claro que essa máscara aqui, como falei, é meramente ilustrativa, só para vocês entenderem. Então eu sei que essa célula aqui é igual a essa vezes alguma coisa que tem aqui por trás da máscara. Então a máscara está escondendo, ninguém está conseguindo ver o que tem lá. Claro, se eu for lá tirar a máscara da frente, eu estou vendo, ó, é simplesmente o número 8. Então eu estou dizendo que o número que eu colocar nessa célula aqui, por exemplo, 2 vezes 8 é 16. Se eu alterar para 5, 5 vezes 8 é 40, certo? Então essa máscara foi simplesmente para vocês entenderem como funciona. Então, esse número que eu não digitei, mas a máscara escondeu o número lá que multiplicando por esse vai ser igual a esse, certo? Pois vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui, ó, formatos de números. Então nessa primeira linha aqui, a segunda linha, eu coloquei alguns formatos de números personalizados no Excel. Então são o formato geral, personalizado, contábil, moeda, número, texto. E eu coloquei alguns campos. Esses formatos, eles existem no Excel, certo? São os formatos que eu posso ter nos meus números. Por exemplo, aqui o 1 está no formato geral, aqui o mesmo número 1 está no formato personalizado, certo? E aqui, ó, nessa coluna, eu coloquei alguns campos.
Que campos são esses? É número de ordem, número de telefone, CPF, CEP, valores, números. Esses campos eu coloquei eles porque são uns campos muito utilizados no Excel. Dificilmente você vai construir uma planilha para você não usar pelo menos um desses campos, certo? Você vai fazer um cadastro de cliente, você vai usar um número de ordem para ordenar seus clientes, vai usar um número de telefone, vai usar um CPF. Se você colocar o endereço, você vai usar um CEP, certo? Se você for fazer uma folha de pagamento, você vai usar valores, certo? Então aqui são os campos. Esses campos foi eu que criei aqui, coloquei eles porque eu sei que vocês irão usar muito. Como eu falei, dificilmente você vai criar uma planilha para não usar pelo menos um desses campos. Então, só que quando você estiver usando um desses campos, você pode ter algum problema na hora de digitar esses valores. Vamos entender que problemas são esses. Por exemplo, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui o número de ordem. Número de ordem, observe que eu digitei aqui um no formato geral. Esse formato geral, para vocês entenderem direitinho, toda vez que eu falar nesse formato geral, é o formato padrão do Excel. Ou seja, você abrir uma página do Excel, aliás, abrir uma planilha do Excel, qualquer valor que você digitar, ele vai sair como padrão. Se você não alterar, não colocar uma máscara naquela célula, sempre vai aparecer como padrão, do jeito que está aparecendo aqui, ó. Por exemplo, se eu digitar aqui 1, ele vai aparecer 1. Se eu digitar 001, só vai aparecer 1, porque é o padrão do Excel, certo? Só para você entender. Aí eu pergunto, mas sim, para que esse número de ordem? Onde é que eu uso esse número de ordem? Então aqui, esse aqui são só os exemplos, certo? Então quando você estiver trabalhando com uma tabela, você fazer um cadastro de cliente e precisar colocar na primeira coluna o número de ordem, aí você quer colocar tudo organizadozinho, para isso eu vou mostrar para vocês bem aqui, eu criei uma planilha aqui na prática, certo? Vamos aqui, número de ordem. Então tá aqui, eu criei essa planilhazinha aqui, ó, essa tabela, para explicar para vocês cada item, número de ordem, aqui, por exemplo, número de telefone, CPF, CEP, mas vamos lá para o número de ordem. No número de ordem, você vai fazer um cadastro, por exemplo, tem mais de 100 clientes, 10 clientes, 20 clientes. E você quer ordenar 1, 2, 3, só que quando chega no 10, observa que o 1 até o 9 só é um dígito, né? Mas para ficar um negocinho mais organizado, você vai cadastrar um cliente, até 100 clientes, por exemplo, são 3 dígitos. Aí você de repente começou 1, 2, 3, 9, 10. Aí aqui começou só com um dígito, quando chega lá em 100 tá com 3 dígitos. Aí fica um negócio desorganizado, não tem alinhamento nem na direita nem na esquerda, certo? Fica como uma pirâmide. Um cadastro aí com mais de 1000 pessoas, mais de 10 mil pessoas. Começou com um dígito, já tá com 4 dígitos, então ficou um negócio desproporcional. E você quer organizar ele para colocar 001, 3 dígitos, 001, 002, 009, 010, certo? 099. Para quando chegar aqui no 999, ele está todo alinhadozinho, certo? Vou até apagar esse daqui, deixar só com 3 dígitos. Só que tem esse problema, quando eu digito 001, que eu teclo Enter, ele só aceita 1, 002, só aceita 1. E aqui eu posso digitar quantos 0 eu quiser, ó. 1, ó, a quantidade de 0 que tem e mais 1. Teclo Enter, ele só fica 1. Então aqui a gente vai mascarar essas células. Para que mascarar? Eu vou burlar o Excel, digamos assim. Eu vou mascarar ela para quando eu digitar 001, que teclar Enter, ela vai ficar realmente 001. Para isso eu criei até umas colunas aqui para vocês entenderem. Por exemplo, aqui eu mascarei essa daqui para aceitar 2 dígitos, essa aqui 3 dígitos, essa aqui 4 dígitos. A quantidade de dígitos é você quem vai dizer, certo? É você que vai mascarar a sua célula, você quem diz. Eu quero, nessa coluna aqui, eu quero com 5 dígitos. E como é que funciona? Eu coloquei essa aqui, mascarei ela com 2 dígitos, certo? Então qualquer número que eu digitar aqui, vai ficar com 2 dígitos. Por exemplo, eu digito 01. Se eu teclar Enter, ele realmente vai ficar agora 01, porque eu estou dizendo que essa célula tem que aceitar os 2 dígitos. Se eu digitar 001, nesse caso já tem 3 dígitos. Quando eu teclar Enter, ele vai eliminar um dos 0. Só vai ficar 2 dígitos. Agora sim, eu mascarei ela para 2 dígitos, mas se eu chegar a digitar 125, o que vai acontecer? Eu estou dizendo que ela não vai aceitar menos de 2 dígitos, certo? Ou seja, se os números anteriores aos 2 dígitos não for 0, ele vai aceitar os 3 dígitos, 125. Agora se eu digitar aqui 0,25, ela vai eliminar o 0, só vai ficar 25, 2 dígitos. Então, se você já tem certeza de quantos dígitos você vai usar no seu cadastro, vai digitar até 1000, até 999, você deixa com 3 dígitos, né? 999, 3 dígitos. Se você vai usar só até 2 dígitos, até 99, você mascara ela com 2 dígitos, ficar bem organizadazinha. Então tá aqui, ó, com 4 dígitos. Se eu digitar 1, só digitei 1.
ele automaticamente vai preencher com zeros até completar os 4 dígitos, certo? Ó, com 3 dígitos, digitei 1, completou os 2 zeros, aqui digitei 1. Então é isso que é chamada máscara. Sim, beleza, Alcinei. Você falou aí, eu já entendi, né? Agora, como é que eu faço isso? Por exemplo, aqui, ó, eu digito 1, só fica 1, mas se eu digitar 00034 4 dígitos, 3, 0 e 1, tecla Enter só vai ficar 1. Então, como é que eu faço? Pois vamos lá. Você vai selecionar as células que você quer mascarar. E todas essas células aqui onde eu selecionei, eu vou deletar elas. Não aceitam 3 dígitos, só aceitam 1. Se eu digitar 1, só fica 1. Se eu digitar 0001, só aceita 1. Então, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Eu vou, ó, selecionei as células que eu quero mascarar. Existem duas formas de eu chegar à caixazinha onde eu faço a máscara. Quais são as duas formas? Uma delas é você, ó, nós vamos trabalhar agora com a guia página inicial no grupo números. Nós estamos trabalhando só com números. Então, uma das formas de você vir aqui é você clicando, ó, nesse cantinho inferior direito, que aparece essa caixazinha, ó, formato de número. Clico nela. Ela vai aparecer uma caixa de diálogo onde eu posso alterar, certo? Essa aqui. E a outra forma é simplesmente na tecla de atalho, que você ganha muito mais tempo, segurando a tecla CTRL ou Ctrl, como queiram chamar, mais 1. Pronto, foi bem mais rápido, né? Ctrl mais 1. Então, quando eu cliquei em Ctrl mais 1, ele já abre aqui, ó, formatar a célula. Então, qual a célula que ele vai formatar? Todas as células que estão selecionadas. Aí vem aqui na categoria. Qual é a categoria que ele está? Está na categoria geral. Observa que ele abre com várias categorias. E ele já está na geral, que é a padrão do Excel que eu falei para vocês, né? Só que eu não quero a geral, porque eu quero usar lá com 3 dígitos. Só que quando eu digito 001, ele elimina os zeros, só deixa um dígito. Então eu quero que fique os 3. Você vai vir aqui, ó, personalizado. Quando você clica em personalizado, você vai criar agora uma máscara. Ele abriu outra caixazinha do lado e tem aqui, ó, tipo. O tipo está o geral. Estava na categoria geral. Agora eu coloquei em personalizado, ele continua no tipo geral. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nessa caixazinha, tem o nome geral, certo? Vai apagar o que tem, essa palavra geral, e vai colocar 3 zeros, que é a quantidade de dígitos que eu quero. 000. Pronto, coloquei os 3 zeros, eu já estou dizendo que essa célula selecionada eu quero que aceite 3 dígitos. Pronto, ok, vamos lá agora, ó. Digito 1, teclo Enter, 3 dígitos. Digito 25, teclo Enter, 3 dígitos, certo? 99, 3 dígitos. Vou colocar 01, ó, tem 2 dígitos. Tecla Enter, ele completa o terceiro dígito. Entendido? Então, vamos aqui aos nossos formatos de números. Após o número de ordem, que vocês tenham entendido, nós vamos aqui para o número de telefone. O número de telefone por padrão, esse aqui, ó, aparece do jeitinho que você digitar. Só que aqui eu queria o seguinte, no personalizado eu posso alterar para ele, colocar aquele padrãozinho, o DDD entre parênteses, um espaço depois do parênteses, o primeiro número, um hífenzinho separando os últimos 4 números, certo? Vamos lá na prática, como funciona. Eu tenho aqui na minha tabela, ó, tabelazinha que a gente está personalizando, tem o nome, o endereço, aí vem aqui o número de telefone. Olha o número de telefone, o padrão do Excel. Eu vou botar aqui o telefone 89, DDD 89, 994, 11, 11, 11. Não sei nem quem é esse número, estou colocando aleatório, certo? Pronto, aí como ficou. Então, se eu quisesse assim, eu quero que apareça o DDD entre parênteses, o espaçozinho depois do parênteses para o primeiro número e o if separando os 4 últimos dígitos. Ou eu quero também assim, ó, aquele 0xx, que é o do operadora, né? O 89, que é o DDD, e o número do telefone. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui as duas formas. A primeira forma, como esse aqui já está mascarado, já tem a máscara, deixa eu ver se esse aqui tem não. 89. Pronto, esse aqui não tem máscara, vamos colocar a máscara nele. Inclusive eu vou até deixar já com o número de telefone, ó, 89. Porque assim, se eu tivesse a minha tabela, se eu fosse colocar só um número, beleza, eu abri o parênteses, 89, fechava o parênteses, espaço, 9, 94, 94, 94, 94. Deixa eu dar o if, 94, 94. Pronto, coloquei isso. O que aconteceu? Alinhou, fez direitinho, só que se eu tivesse um cadastro aí com 200 telefones, se eu fosse fazer tudo isso, abrir parênteses, fechar parênteses, espaço, colocar o if, ia demorar muito, ia perder muito tempo. Então a gente vai mascarar esse restante dessas células aqui. Pronto. Eu selecionei. Vou abrir aquela caixazinha de diálogo que é tecla Ctrl mais 1. Já apareceu, ó, categoria geral. Só que agora eu quero personalizar. Como é número de telefone, eu já sei que por padrão começa. Abre o parênteses, coloco o DDD e coloco o número de telefone separado com if os últimos 4 dígitos. O que eu vou fazer? Vou lá, ó, na guia geral, no tipo geral. Apago geral.
vou fazer o que? Eu quero, ó, abre um parênteses, vou colocar 2 dígitos, que o DDD são 2 dígitos, 89, né? Fecho parênteses, vou dar um espaço, depois que eu fechei o parênteses, dei um espaço, aí vou colocar, são 5 dígitos, né? Hífen e mais 4 dígitos, que é o número padrão do telefone, certo? Então tá aí, coloquei, aqui vai ser o DDD, aqui os 5 primeiros dígitos separa por hífen os últimos 4 dígitos, clique em OK. Pronto, o que vai acontecer? Agora eu só posso digitar o telefone, 89994121212, certo? Tá aí. Teclo Enter, ó. O que aconteceu? Ele já colocou em parênteses o DDD, separou os números de telefone por hífen, certo? E se eu quisesse desse jeito aqui, ó, com o 0, operadora, o DDD, eu vou fazer aqui abaixo aqui para você entender. Vou até pintar ele aqui de amarelo. Colocar uma coisinha mais clarinha. Então, ó, nessas células que a gente pintou de azul, vamos fazer a mesma coisa. Ctrl 1, personalizar. Aí o que eu vou fazer? Eu quero, ó, fique igualzinho essa célula da H5, certo? Então o que eu vou fazer? O que eu quero? Um parêntese, abrir o parêntese. Eu quero que ele automaticamente já coloque um 0. Então, para esse 0 não ficar com uma máscara, porque observe que todos eles que a gente personalizou antes, eu coloquei tudo com 0. Só que se eu colocar um 0 aqui, sempre eu quero que apareça um 0. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele entre aspas. Abrir aspas, 0. Porque aqui eu estou aceitando ele como um texto, não como uma máscara, certo? Então esse texto, o que eu digito aqui no digito, esse 0 ele vai. Eu colocando esse 0 aí, se eu digitar 1, ele vai ficar 0, vai ficar 0, 1. Porque esse 0 eu estou colocando entre aspas, então ele vai ficar como um texto, ele vai automaticamente já vai para dentro da célula. Só que eu quero que apareça automático o 0 e os 2x. Então, ó, tem que continuar entre aspas. Então, abri aspas, coloquei 0, aí x, aí fecho aspas, certo? Aí 0, 0. Agora, esses dois 0 que eu já coloquei depois das aspas, é para representar o DDD, que o DDD é você que vai digitar, certo? Aí fecho parênteses. Então, vai aparecer 0, operadora, aí o DDD que você vai digitar, espaço, aí os 5 dígitos, né? Hífen, mais 4 dígitos. Pronto, eu cliquei OK. Agora o que vai acontecer? Eu não vou digitar o 0 do operador aqui, ó. Eu vou digitar só o DDD. 89, 9, 94, 25, 25, 25. Não digitei o 0 e não o X, ó. Pronto. Ele automaticamente já colocou o 0 e os 2x, porque estavam entre aspas. Aí colocou só o que eu digitei. 89, entre parênteses, 9, 94, 25, 20, 99, 91, 25, 25, 25. Telefone qual que é que eu coloquei? Então vamos lá, ó. 89, 9, 94, 10, 12, 13. Tá aí. Agora é o seguinte. Sempre que se tratar de máscara, quando você criar uma máscara, tem que ter muito cuidado. É na hora de você estar digitando os valores. Por exemplo, aqui no telefone. Se eu coloquei essa máscara, eu disse que eu quero o 0, operadora. Aí eu vou botar o DDD e o número do telefone. Se de repente eu esquecer um dígito desse aqui, na hora de digitar no telefone, ele vai preencher para a esquerda com zeros. Por exemplo, aqui eu vou colocar o DDD 89, vou colocar um telefone 9, 94, 15, 16, vamos dizer que é 17, só que eu não digitei o 7. Fui clicar, não apareceu, eu digitei faltando um dígito. Então quando eu pressionar Enter, o que vai acontecer? Ele vai preencher com 0. Ó. Então o DDD era 89, não ficou 89, ficou 08. Porque eu esqueci um dígito aqui no final, só que ele pegou e preencheu com 0. Para a esquerda, ele sempre preenche para a esquerda, certo? Então o DDD já ficou comprometido, foi 08, onde seria 89. Então sempre que você colocar com máscara, esse é o único problema. Você não pode, tem que ter muito cuidado na hora que estiver digitando os dados. Se você digitar faltando um dado, ele vai preencher com zeros. É igual a numeração lá de ordem. Você colocou que quer 3 dígitos, você colocar só 0, 1, ele vai preencher com mais um 0. Então, vamos lá para a nossa formatação de números. Nós temos agora o nosso terceiro item, que é o CPF. Então, CPF, como eu falei para vocês, a guia geral, aliás, o formato geral é por padrão. Sempre vai aparecer do mesmo formato que você digitar. Digitou, sem separação, sem ponto, sem if, sem vírgula, ele vai aceitar do mesmo jeito que você digitou, certo? Então vamos lá na prática, a questão do CPF. CPF, todo mundo sabe que CPF no Brasil são com 11 dígitos e são separados de 3 em 3 dígitos e os últimos 2 separados por hífen. Só que quando na aba geral, no formato geral, quando eu digito aqui, por exemplo, o CPF, que são 11 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Digitei o CPF, ó, ele vai ficar do mesmo formato que você digitou. Se você quiser com aqueles pontinho, if, você teria que fazer
1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, hífen, 1, 2. Ficou separadinho, bonitinho, mas só que esses pontos existem aqui, você colocou ele e você teria que colocar em todos os dados, todos os CPF que você for digitar. Se for uma tabelazinha pequena, tranquilo, mas se for uma tabela aí que tem 300, 400, 500 cadastros com o número de CPF, certo? E te dá muito trabalho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mascarar eles, certo? O que eu faço para mascarar? Vou selecionar toda vez, eu tenho que selecionar as células que eu quero mascarar. Vou lá em Ctrl 1, vai abrir a formatação de células. E não esquecendo, qual célula que vai formatar? As que estão selecionadas. Aí nós vamos lá para personalizado. No CPF, onde tem muito ponto, ó, tem 2 pontos e um if. Já tem uma máscara diferente. Você não vai simplesmente colocar o 000.000.000 hífen 00. Por quê? Observe, eu coloquei direitinho os três dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, hífen e 2 dígitos. Se eu clicar em OK, beleza, cadastrou, mas observe o que vai acontecer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos. Quando eu teclei Enter, o que aconteceu? Ó, ficou, foi 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 1 dígito e hífen 2 dígitos. Então ficou errado. Por quê? Porque o Excel existe alguns detalhes que a gente não sabe, não entende por quê. Coisa do Bill Gates, foi quem criou a plataforma. Ele não reconhece esses pontinhos. Não sei se é com a quantidade, isso aí é uma coisa que eu não sei. Quem sabe é o pessoal lá da Microsoft. Só que eu sei como a gente altera isso, para deixar exatamente como eu quero. Como é que eu faço isso? Seleciono novamente, dou um Ctrl 1, e vou lá no formato. No formato, ó, o que aconteceu? Eu tinha colocado de 3 em 3 dígitos, aqui que colocou 2, 3, 3, 1, 2. O que eu vou fazer? Eu vou apagar, porque eu não quero nesse formato. Eu quero, ó, os 3 dígitos. Só que agora esses pontinhos eu coloquei ali entre aspas, certo? Ó, abro aspa, ponto, fecho aspa. Aí mais 3 dígitos, 1, 2, 3. Abro aspa, ponto, fecho aspa. Mais 3 dígitos. Já o if não precisa colocar entre aspas, certo? Então você vai colocar só as aspas só nos pontos. E observe aqui que ele já tem um exemplo. Ó, já vai, como é que vai ficar? 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, hífen, 2 dígitos. Cliquei em OK, pronto, ó, já organizou. Daqui para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 é a quantidade de dígitos no CPF. Pronto, tá aí. Organizadozinho. Vamos para a próxima formatação. A nossa próxima formatação é o que? É o CEP. Tá aqui, CEP. Não precisa mais eu falar como é que aparece na geral, né? Na formato geral que você já expliquei. Toda vez que eu digito, ele vai ser exatamente como digitou. Não vai colocar esses pontinhos, underline, traço, certo? Nada. Vamos na prática para o CPF, para o CEP. O CEP tem 2 formatos, certo? Tem um formato geral, que é o que eu já falei para vocês, que é como você digita. Tem um formato personalizado e tem um formato especial. Vamos aqui. Vou selecionar só esses dois primeiros. Ctrl 1. Estamos aqui, ó, formato especial que eu falei para vocês. Vou mostrar primeiro para você o formato especial para você entender. Ó. O especial, o Excel já mascarou por si só, certo? Que está aqui, o código postal mais 3. Todo mundo sabe que antigamente o código postal não tinha aqueles últimos 3 dígitos, né? Era só, por exemplo, 64.806, pronto, 64.800. Aí, um certo tempo foi criado esses 3 dígitos final. Então, o Excel colocou já com esses 3 dígitos, o código postal mais 3. Então, o código postal mais 3, eu clico em OK, coloquei só nessas duas casas. O que vai acontecer? 64.800.001. O que vai acontecer? Quando eu separar, ele vai separar os 3 últimos dígitos por if, certo? 64.806.109, certo? E formato personalizado, se você quiser colocar o pontinho, o separador de milhar aqui, ó, 64.806-105. Então, agora eu quero personalizado. Personalizado você vai selecionar, certo? A célula que você quer personalizar. Ctrl 1. Tá aqui, personalizado. Personalizado nós vamos colocar. Eu quero, ó, 2 dígitos. E o pontinho para separar os 2 dígitos, né? Que é 64.800. Então, separa os 2 dígitos. Ó, o pontinho entre aspas. Ponto. Aí, 3 dígitos. Aí, nesse caso aqui, eu preciso colocar entre aspas também o hífen. Aí, 3 dígitos. Certo? Aí, OK. Tá aqui. 64.806.109. Viu? 64 ponto, 3 dígitos,
hífen 3 dígitos. Vamos aqui, 64.800.002. Certo? Entendido? Vamos para a formatação de números. Então aqui nós temos nosso quinto campo, valores. Com relação a valores, nós temos os formatos contábil, moeda, número e texto, certo? Nós vamos aqui para a prática para a gente ver, ó. Moeda, contábil, número e o texto. O texto vocês vão entender mais na frente. O formato moeda. O formato moeda tem esses dados aqui que eu digitei, 3.330, contábil 3.330, os mesmos valores. Do jeito que eu digitei aqui em moeda, eu digitei em contábil. Então, qual a diferença? Os dois nós estamos trabalhando com valores, moedas, né? Dinheiro. Então, qual a diferença de moeda para contábil? Quando eu digito moeda e contábil, eu quero fazer uma fórmula usando cálculos matemáticos. Eu posso usar tanto moeda como contábil. A diferença que vocês vão ver é questão de organização e esse padrãozinho bem aqui, ó, esse 300 vermelho aqui e aqui 300, número negativo, para ser mais específico, para vocês entenderem direitinho. No formato moeda, quando eu digito um número negativo, eu tenho a opção de colocar ele destacado em vermelho, certo? Por exemplo, eu estou fazendo uma tabela enorme aqui com números, só que eu quero depois eu quero somar os números negativos, ver quais valores foram negativos. Então, se for uma tabela pequena, não, você vai lá e olha. Quando no Excel, toda vez que você digita um número negativo, ele aparece o sinalzinho de menos. Observe bem aqui, ó, sinalzinho de menos antes do R, do Rzinho do símbolo de reais, certo? Só que assim, se for uma tabela enorme para você procurar, esse traçozinho de menos, sinalzinho de menos, é muito pequeno. Para você procurar na tabela de célula por célula, qual é o número que é negativo, dá muito trabalho, sem contar o risco de você não ver um deles. E no formato moeda eu tenho essa opção de quando eu digitar um número for negativo, ele ficar em vermelho, certo? Por exemplo, aqui está 300, porque está negativo. Se eu digitar 300 positivo, ó, tá lá, normal. Se eu gosto de digitar menos 300, uma coisa, sempre que eu for digitar um número negativo, é só digitar o sinalzinho de menos antes, certo? Só que como eu formatei esse daí para quando for um número negativo ele ficar em vermelho, ó, digitei menos 300, pronto, já ficou vermelho. Essa é uma das vantagens da moeda, porque o contábil não tem. No contábil, ó, tá aí, menos 300. Só vai ficar com um sinalzinho de menos, certo? No moeda também eu tenho a opção de deixar igualzinho o contábil. Se quiser deixar o menos, sinalzinho de menos em preto, não, eu deixo. Só que essa aqui é uma vantagem, que destaca logo, em vermelho você já percebe logo, certo? Então essa é uma das diferenças entre as duas. Outra diferença, se vocês observarem, nos dados que eu digitei aqui no contábil, estão tudo alinhadozinho, ó, os Rzinhos, ó, alinhado pela esquerda, numeração alinhada pela direita. E no moeda não, moeda está alinhado pela direita, mas pela esquerda não está. Ó. Quando o valor vai aumentando, então fica uma tabela desorganizada. Porém, o que muita gente não sabe, que vocês vão aprender agora, é que eu posso, mesmo no formato moeda, deixar alinhados igual no contábil. Como? Porque se eu selecionar aqui, vou lá no alinhamento, coloco alinhado à esquerda, ele alinha a esquerda, mas a direita foi bagunçado. Se eu coloco centralizado, fica desalinhado da direita e da esquerda. Certo? Se eu alinho para a esquerda, então, como é que eu faço? Esse é o nosso segredo que vocês vão aprender agora. Eu seleciono as células, certo? Ó, selecionei a célula. Vou lá no Ctrl mais 1, certo? Vai estar aqui para vocês verem, ó, no Ctrl mais 1. Eu vou lá no alinhamento, certo? No alinhamento. Ó, aqui a gente trabalhou com o número para a questão de formatação. Vou já mostrar para vocês como é que faz para ficar o número negativo ficar em vermelho. Mas vou mostrar logo bem que o alinhamento, para a gente organizar uma moeda igual ao contábil. Vou lá, ó, alinhamento. Venho aqui, que alinhamento é esse aqui? Horizontal, ó. Quero, ó, nesse formato, horizontal. Então aqui, ó, alinhamento de texto horizontal. Eu clico nessa setazinha do lado, vou lá, ó, distribui e recuo. Distribui e recuo, ok. Olha o que aconteceu. Pronto, agora eu posso digitar aqui, ó, como digitar só um número. O alinhamento continua o mesmo, ó. Vamos colocar, certo? Então continua com o mesmo alinhamento do contábil. Se eu colocar aqui um número negativo, menos 235, vermelhinho, certo? Então, agora, como é que eu faço essa formatação para o número negativo ficar em vermelho? Você vai selecionar a célula, certo? As células. Se você for trabalhar essa coluna O, por exemplo, toda só com número, você pode simplesmente selecionar a coluna inteira. Pronto. Cliquei em cima da letra que representa a coluna, selecione ela inteira. Eu vou lá no Ctrl 1, vou aqui em número, quem está trabalhando com número, qual formato? Ó, moeda. Então eu quero formato moeda. Pronto.
Quando eu selecionei o formato moeda, ela me deu aqui, ó, várias opções para quando o número for negativo. Ó, número negativo, como é que eu quero que apareça? Ó, com um sinalzinho de menos em preto, ó, sinalzinho de menos antes. Ou ó, todo em vermelho, sem o sinalzinho de menos. Ou todo em vermelho e com sinalzinho de menos, certo? Aí você vai escolher como é que você quer que apareça o número negativo. Então eu quero aqui, ó, pronto. Eu quero vermelho, sem o sinalzinho de menos. Ok. Certo? Então aqui nessa coluna, ó, toda vez que eu digitar um número negativo, ó, vou digitar aqui 25, é o número positivo. 35 é o número positivo. 358, número positivo. Agora eu tenho um número menos 254. É um número negativo, já ficou em vermelho. Menos 36, vermelho. 36, preto. Aí aqui vem a questão do alinhamento, que você já observa que já está desalinhado, né? Então, quando vocês forem fazer isso aqui, colocar para o número negativo ficar em vermelho, já aproveita que já estava selecionado, ó, Ctrl 1, vocês alteraram aqui o número e vem no alinhamento também, alinhamento horizontal, distribuir recuo. Ficar uma coisa bonitinha, bem organizada, certo? E aí a coluna pode ter a largura que tiver, ela vai sempre distribuir. Vai ficar sempre organizada, tanto pela direita como pela esquerda. E no contábil, formato contábil, vou colocar aqui moeda. No formato contábil eu vou selecionar a coluna inteira. Aí vou lá, Ctrl 1, número, contábil. Aí o contábil está aqui, ó. A única coisa que você pode alterar nele é colocar um símbolo de reais, e as casas decimais, que as casas decimais você pode também alterar, tanto em moeda como em contábil como em número, certo? Pode deixar sem casas decimais. E com relação ao número, o número funciona exatamente como a moeda, só que não tem o símbolo de R cifrão, né? Você selecionou, você pode escolher também para o número negativo, ó, Ctrl 1. É número. Você pode alterar, ó, a questão do número negativo ficar em vermelho com sinalzinho de menos, ficar só com sinalzinho de menos, certo? Posso diminuir as casas decimais, posso aumentar as casas decimais, certo? Então esse formato. O que eu digo para vocês é assim, que vocês peguem a tabela de vocês, criem a tabela e vamos lá, ó, selecionou as células que você quer alterar, por exemplo, aqui de CEPs, dá um Ctrl 1 e vamos alinhar aqui, até aprender nas categorias. Você vai ver geral como é que fica, número, moeda, contábil, data, certo? Com relação à data, aliás, antes de falar de data, eu vou falar de texto, do texto, né? Temos aqui formatação de texto. Por exemplo, eu quero usar números. Deixa eu abrir mais um. Aqui na coluna Q. Eu venho lá, Ctrl 1. Aí eu quero formato de texto. Eu vou trabalhar com número em formato texto. Certo? O que vai acontecer? Ó? Essa coluna aqui está toda como texto. Essa coluna, quando eu coloco ela como texto, a célula quando eu coloco como texto, eu posso fazer aquilo que eu estava querendo fazer lá no número de item, colocar 001. Se eu colocar 001, ele vai aceitar o 001. Porém, ó, 001. Tá aí, ó. Porém, ele vai aparecer essa mensagem como se fosse um erro. Só que se eu colocar 1, ele não vai preencher com 3 dígitos. Ele vai aparecer exatamente como eu digitar, certo? 002. Ele vai sempre aparecer esse pontinho verde aqui, ó, esse triângulozinho verde no canto superior esquerdo. Ele está dizendo que é um erro, ou seja, que erro é esse? O Excel está dizendo que você está digitando valores nas células que é feita para texto, números no lugar de texto. O que você faz? E você realmente quer assim, agora eu posso organizar aqui, ó, selecionei, coloquei 001, venho aqui, mando alinhar, centralizar, tal, beleza. Só que eu quero tirar esse triângulozinho verde aqui. Quando você seleciona, aparece esse sinalzinho aqui de interrogação, de exclamação. Então você vai clicar nele, ó, e vem aqui em ignorar erro. Pronto. Então, como eu falei para vocês, com relação a datas, eu criei outra planilha aqui para vocês verem. Com relação a data é o seguinte. Data tem vários formatos. Ó, olha a quantidade de formatos para uma única data. Eu coloquei a data, por exemplo, hoje. Coloquei o nome dessa célula aqui. Eu não coloquei 14/7, coloquei igual hoje. Então, hoje, todo dia altera. Hoje é 14/7, amanhã é 15/7, 16/7. Certo? 14/7 é a data de hoje, da gravação dessa aula. Então, sempre que alterar aqui essa data, por exemplo, eu vou colocar aqui que seja 25/8/2020. Então, ó, eu posso colocar essa data e pedir para ele aparecer nesse formato, ó, só o dia da semana abreviado. Aqui, só o dia da semana completo. Isso por extenso, né? Aqui nessa célula eu quero que apareça o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano completo. Aqui eu quero que apareça só o mês e o ano completo. Aqui eu quero que apareça o dia e o mês abreviado. Aqui eu quero que apareça o mês e o ano abreviado. Aqui eu quero que apareça o dia, mês e ano completo. Aqui dia, mês e ano abreviado. Aqui simplesmente eu coloquei do mesmo jeito. Eu coloquei até que essas células são igual a essa. Para quando alterar essa, alterar todas elas. Certo?
Mas o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, a data de hoje, 14/7/2020. Pronto. Ele apareceu exatamente como eu digitei. Só que eu quero que ele apareça, por exemplo, completo aqui, ó, terça-feira, 25 de agosto de 2020. Eu não vou colocar terça-feira, vírgula, 25 de agosto de 2020. Eu digitei 14/07/2020. Eu vou lá, ó, no formato, Ctrl 1. Aí tá aqui, data. Como é que eu quero que apareça? Ó, aqui, ó, os tipos. Você clica aqui, ó, os vários tipos que a data pode aparecer. Pronto. Quero que apareça aqui, ó, dia da semana, vírgula, dia do mês, de ano. Aí eu clico em OK. Pronto, ó. O que aconteceu? Esse monte de hashtag aí, porque não coube dentro da célula. Então você simplesmente aumenta a célula. Tá aí. Agora, sempre que eu botar aqui, por exemplo, eu quero saber qual é o dia da semana. Vai dar o de 25 de dezembro. Então eu coloco 25/12/2020. Teclo Enter. Vai ser uma sexta-feira, 25 de dezembro de 2020. A partir de agora, essa célula está formatada para aceitar o completo, o nome do dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano. Então, se eu botar aqui 1º/de 1999. Pronto, sexta-feira, 1º de janeiro de 1999. Certo? Então, como eu falei para vocês vão lá e mexam, colocam a data de vocês, os números de vocês, dá um Ctrl 1 e vai aqui em número de personalização. Certo? Que é chamado máscara. Uma coisa que eu não falei para vocês com relação às máscaras. Por exemplo, eu coloquei aqui na nossa planilha na prática. Eu coloquei aqui uma máscara nesse aqui para aceitar 3 dias. Só que quando eu digito, ó, aqui, por que está mascarado? Porque nem o Excel não está vendo o que tem por trás dela. Tá aqui, ó, 001, mas lá na barra de forma aparece só 1, certo? Porque eu digitei 1, ó, lá apareceu só 1. Mas aqui na célula aparecendo 001. É a mesma coisa aqui, ó, no telefone. Eu coloquei esse 0xx89 e os parênteses que faz parte da máscara lá não aparece, só aparece o número que você digitou, certo? Aqui, ó. No CPF também, ó, não aparece o ponto, o hífen, certo? Então aqui é uma máscara que a gente criou, essa máscara esconde. Certo, galera? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Peço para vocês que deixem seu like, compartilhe. Vamos se inscrever no canal, que é muito importante para que as nossas aulas sejam divulgadas, certo? Chegue a mais pessoas. Chegar ao número máximo de pessoas possíveis, certo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e aquele abraço. Fui!